Seção 8ª. Da confidencialidade, da responsabilidade e da autonomia. Artigo 199. Os processos adentrados em junta médica farão parte do acervo de processos sob a responsabilidade e a confidencialidade da junta médica. Parágrafo único. Se for necessário que instâncias, juridicamente constituídas, tenham acesso ao processo durante este período, ele será retirado do ambiente funcional da junta médica sem pareceres parciais e encaminhado à instância de origem para acolhimento da solicitação. Artigo 200. A junta médica oficial só emitirá parecer ao final de sua análise, por escrito e dirigido à instância, que o solicitou tramitando através do órgão responsável pela gestão de pessoal. Parágrafo 1º. Não haverá, sob nenhuma circunstância ou pretexto e a nenhuma pessoa, antecipações ou informações verbais de membros da junta sobre o andamento dos processos. Parágrafo 2º. Caso o prazo de conclusão estipulado tenha sido excedido, e não tenha havido fundamentação para a extensão do prazo, o componente da junta médica oficial, responsável pelo processo, responderá a processo administrativo disciplinar. Parágrafo 3º. Em se tratando de servidores da administração municipal, a junta médica emitirá parecer final com cópias, que permanecerão nos prontuários de saúde do servidor. Artigo 201. Os procedimentos técnicos de cada uma das juntas médicas oficiais, de caráter médico, na instrução de seus casos, serão definidos pelas próprias juntas, e não serão submetidos a orientações externas. Parágrafo único. As juntas médicas responderão técnica e eticamente pelas suas conclusões. Seção 9ª. Da Junta Psicológica Oficial. Artigo 202. Será constituída uma Junta Psicológica Oficial nos poderes Executivo e Legislativo, composta por no mínimo 3, e no máximo 5 psicólogos, destinada a proceder à perícia técnica em sua área de competência. Parágrafo 1º. A Junta Psicológica Oficial constitui-se, como instância especial pericial na análise e julgamento de recursos, solicitações de cunho securitário, previdenciário, na aplicação de direito dos servidores, e de caráter auxiliar em processos administrativos e judiciais na avaliação do componente psicológico que os constitui. Parágrafo 2º. A designação para a Junta Psicológica Oficial deverá recair, preferencialmente, em servidores efetivos estáveis pertencentes ao quadro de servidores da administração municipal e, alternativamente, em pessoal de empresa especializada. Parágrafo 3º. Os procedimentos prescritos neste Estatuto para as juntas médicas oficiais aplicar-se-ão, no que couber, à Junta Psicológica Oficial. Parágrafo 4º. O exercício das atribuições como componente da Junta Psicológica Oficial será retribuído por gratificação específica equivalente a 35% a e 5% do vencimento base do servidor. Seção 10. Das disposições gerais. Artigo 203. O disposto neste capítulo aplica-se também ao empregado público segurado obrigatório do regime geral da Previdência Social, naquilo que não conflitar com a legislação federal pertinente. Artigo 204. Em função das atividades de controle de risco ocupacional e combate às situações que as estabelecem, assim como da investigação de condições de trabalho visando estabelecer competência laboral do servidor frente às suas reais condições de trabalho, e da investigação de acidentes de trabalho típico, fica estabelecido que os servidores em exercício no órgão responsável pela saúde ocupacional e pela segurança de trabalho terão livre trânsito em todas as dependências da Prefeitura Municipal e, quando for o caso, da Câmara Municipal, desde que no cumprimento de suas atividades laborais. Artigo 205.
Os documentos referentes a dados de saúde do servidor terão como local de guarda o prontuário de saúde do servidor no ambiente físico do órgão responsável pela saúde e segurança do trabalho, sob responsabilidade do seu coordenador clínico. Parágrafo 1º. Nenhum documento do prontuário de saúde do servidor, com teor semelhante ao descrito abaixo, poderá ser copiado ou mantido nos prontuários funcionais nos setores administrativos, sob pena de infração da legislação relativa ao assunto. Inciso 1º. Atestados, declarações e relatórios médicos. Inciso 2º. Atestados, declarações e relatórios psicológicos, Inciso 3º. Exames complementares e seus laudos e resultados, entre outros. Parágrafo 2º. Excetuam-se do previsto no parágrafo anterior, os documentos encaminhados pelos profissionais dos vários setores do órgão responsável pela saúde e segurança do trabalho, com o fim de orientar as chefias quanto às condutas a serem tomadas no ambiente de trabalho em função de afecção portada pelos servidores. Parágrafo 3º. Em cumprimento ao que determina a Constituição Federal, o Código Civil, o Código de Processo Penal e o Código de Ética Médica, nenhum dado constante do prontuário de saúde do servidor será fornecido para fins administrativos, jurídicos ou pecuniários sem a anuência expressa do titular do prontuário, consideradas as exceções previstas na legislação vigente. Parágrafo 4º. Toda solicitação de declarações ou relatórios a médicos assistentes deve necessariamente ter como origem o órgão responsável pela saúde e segurança do trabalho, e a ele deve retornar, estando outros setores da Prefeitura Municipal ou da Câmara Municipal de Hortolândia proibidos de reter cópias ou originais destes documentos. Artigo 206. É direito do servidor, do candidato a concurso público, ou a processo seletivo recorrer das decisões e laudos emitidos com relação à sua capacidade de trabalho, pedido que deverá ser oficialmente formalizado junto ao setor de protocolo geral em até 5 dias a partir da data de ciência do fato pelo interessado. Parágrafo 1º. O recurso deverá ser dirigido ao órgão responsável pela gestão de pessoal, que o encaminhará à esfera competente. Parágrafo 2º. Os recursos que implicarem em resposta, cuja capacitação técnica seja de conteúdo médico, serão encaminhados a uma das juntas médicas oficiais para avaliação e parecer. Parágrafo 3º. Não serão aceitos recursos aos pareceres finais da instância recursal das juntas médicas oficiais. Artigo 207. Durante o gozo de licença para tratamento de saúde ou licença para acompanhamento a familiar enfermo, o servidor não poderá exercer quaisquer atividades laborais ou remuneradas sob pena de cassação integral da licença e aplicação de sanção disciplinar, caracterizada como infração grave. Artigo 208. Compete obrigatoriamente a todas as unidades administrativas dar cumprimento às determinações e instruções concernentes à saúde, segurança e higiene do trabalho emanadas da unidade especializada para tal, do órgão responsável pela gestão de pessoal. Parágrafo único. Na hipótese de não cumprimento das normas e atos administrativos decorrentes do disposto neste artigo, quando presentes as condições adequadas para sua rigorosa observância, ficará caracterizada a negligência ou desídia do chefe imediato, ou do responsável a ele equiparado, sujeitando-o às penalidades administrativas cabíveis.